Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo registrou Mateus. Capítulo de número 24. Mateus 24. Eu quero ler com você a partir do versículo 1 até o 14. Mas a nossa palavra vai se concentrar nos versículos 12 e 13. Mateus 24, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos, ó Deus, que nessa hora Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e o nosso coração. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, Senhor. E ajuda-nos mais, ó Deus, que a Tua palavra realmente produza vida nas nossas vidas. Senhor, nós clamamos pela Tua intervenção, porque só o Senhor tem o poder de nos converter a Ti a cada dia. Só o Senhor, ó Deus, tem todo o poder sobre nós. E eu rogo, Pai, que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja nessa hora. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse é o ano do que mesmo? Do cuidado. Louvado seja Deus que essa parte você já aguardou, né? Chegamos a 9 meses falando disso. E pelo menos uma parte nós já estamos caminhando. Nesse mês nós estamos falando do cuidado com o quê? Com os relacionamentos. Cuidado de como eu me relaciono com o meu próximo, com o meu Senhor, com a minha igreja, com a vida. Mas, irmãos, falando do ano do cuidado, nós poderíamos trocar, por exemplo, como o ano em que nós revisitamos a responsabilidade humana. A nossa teologia caminha sobre esses dois trilhos. Num trilho, a soberania de Deus. O Senhor dirige todas as coisas segundo o seu propósito, o seu desígnio, os seus decretos. E no outro trilho, totalmente paralelo, que só vão se encontrar no infinito, como diz a lei da matemática,
a responsabilidade humana. E eu, então, tenho que perceber que eu tenho, sim, um grande trabalho, uma grande parte na caminhada com a minha vida diante do Senhor. E falando, então, de responsabilidade humana, nessa noite, irmãos, gostaria de trazer para os irmãos que nós estamos tratando nesse ano, que mais do que apenas observar, aprender algumas coisas intelectualmente, nós devemos ter no nosso coração a prontidão em agir, sair de uma posição talvez de apenas entender alguma coisa, mas tornar praticante da palavra, como nos adverte Tiago na sua carta. Mais do que apenas entender um texto, eu preciso lutar para que aquilo seja prática na minha vida. Pois bem, hoje nós vamos revisitar, irmãos, um dos textos que nós sempre ouvimos falar. Essa semana, um querido irmão foi visitar o meu pai. E na conversa que nós estávamos tendo, logo de início, ele diz assim, esse é um tempo em que a gente tem visitado tão pouco, tem falado tão pouco uns com os outros. E aí ele disse assim, bem que Jesus falou que o amor ia se esfriando de fato. E é uma realidade, irmãos, que nós temos muitas vezes esbarrado ou caído nela em diversas situações da nossa vida. Não estou falando apenas de visita ou de nos interessarmos uns com os outros, mas de fato entender qual é esse amor, que amor é esse que nós devemos não só entender, mas vivenciar na nossa caminhada. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos à luz dessa experiência dos discípulos com Jesus sobre algumas questões que nós podemos aprender sobre o cuidado com os relacionamentos, um pouco mais do que já temos visto nesses últimos domingos. O panorama, irmãos, é um panorama um tanto quanto difícil, duro. Se você voltar 2 capítulos atrás, a partir do capítulo 22, versículo 23, se você começar a sua leitura daí, você vai ver que Jesus está fazendo uma série de advertências. O discurso de Jesus é extremamente duro sobre muitas pessoas, muitos que estavam se colocando como doutores, mestres, intérpretes da lei. Se você for fazer algum estudo, observar quantos grupos haviam nos dias de Jesus, nós poderemos destacar mais ou menos 8 grandes grupos que defendiam a sua posição religiosa, a sua posição diante da lei, se colocavam como aqueles que detinham a sabedoria nas Escrituras. Entre eles, irmãos, fariseus, saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, os nicolaítas, samaritanos e um grupo que não era um grupo religioso, mas se dizia apenas estudantes, que eram os escribas, os mestres da lei. E Jesus, então, no capítulo de número 23, vai trazer diversos ais, mostrando, irmãos, para aquele grupo uma palavra dura de advertência que eles deveriam se preocupar de fato em entender o que era a palavra de Deus correta para os seus dias e para aquele povo que eles queriam discipular e liderar na questão religiosa. Quando nós chegamos no capítulo 23, no versículo de número 37, Jesus lança mais uma palavra dura, e aí sobre a cidade de Jerusalém. O texto diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí, irmãos, vem esse momento que nós estamos focando agora. Jesus está saindo do templo e Jesus, mais uma vez, tendo os discípulos ao seu redor, observando algumas coisas. Os discípulos, então, se você observa o versículo 1 do capítulo 24, eles estão mostrando para Jesus as maravilhas daquele templo. Eles estão mostrando a beleza daquele templo construído por Herodes. Eles estão se admirando, trazendo para Jesus, olha como é bom esse lugar, como é bonito o poder que há nesse lugar. E isso não era apenas dos discípulos naquele tempo.
Você que lê a Bíblia, no Salmo 48, por exemplo, você vai ver que o israelita, ele tinha realmente muita alegria em estar no templo. Ele admirava aquele lugar. Nós cantamos isso aqui na nossa igreja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. No monte do Senhor estava o templo. E o povo de Israel se alegrava com aquele lugar, admirava aquele lugar e trazia no coração que naquele lugar a presença manifesta do Senhor era genuinamente experimentada. Mas nos dias dos discípulos, irmãos, nos dias de Jesus, havia já uma questão de que somente no templo, somente no lugar, nas pedras, na construção, haveria a manifestação do Senhor. Trazendo um pouco para a nossa experiência atual, muitas vezes, irmãos, nós nos condicionamos a certas visões, achando que o Senhor só se manifesta daquela maneira que eu trago no meu coração, que é de acordo apenas com a minha interpretação da palavra. Trazendo para os nossos dias, né, enquanto você vê uma série de denominações, nomes de igreja, líderes, pessoas que falam, eu conheço a revelação do Senhor, eu posso te explicar a Bíblia, e você tem uma infinidade de visões e interpretações dos nossos dias. E muitos nesses nossos tempos têm se perguntado aonde está a verdade de fato, aonde está a interpretação correta da palavra do Senhor. E Jesus, então, irmãos, nos versículos 1 e 2, ele traz, então, algo que espanta, que assusta, que perturba os seus discípulos. Ele diz no versículo 2, vocês estão vendo, vocês estão admirando isso tudo, vocês estão assombrados com a maravilha dessa religiosidade que há nos seus dias? E aí ele diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo isso que vocês têm no seu coração como algo até de idolatria, tudo isso vai cair e nada vai ficar. Nessa questão, então, irmãos, Jesus sai daquele lugar e o versículo 3 diz que lá no Monte das Oliveiras, olhando de frente aquilo tudo ali, os discípulos inquietos, então, se aproximam de Jesus. Os discípulos, diante daquela palavra do Senhor, liderados por Pedro, Tiago, João e André, o texto paralelo de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 3, mostra que esses 4 discípulos, eles falam pelos demais naquela hora, e eles perguntam então ao Senhor Jesus, dize-nos quando sucederão essas coisas. Senhor, quando que vai cair esse templo? Quando vai ser tudo isso destruído? Mas veja, meu irmão, que eles associavam essa questão com a vinda de Cristo Jesus e a consumação do século. Ou seja, para eles, quando viesse a destruição do templo, era o fim do mundo. Tudo haveria ser terminado. Jesus, então, começa a esclarecer aqueles irmãos lá do passado. Versículo 4, nós ouvimos uma palavra sobre ele há um tempo atrás com o pastor Eloy. Vede que ninguém vos engane. Jesus diz, vocês estão olhando para essa questão e pensando que talvez na destruição desse templo tudo vai se findar, porque a religião leva a pensar dessa forma. Mas Jesus então começa a dissertar com eles, irmãos. E aí ele vai trazer umas questões que nós vamos ficando atentos. Ele fala, virão falsos cristos, versículo de número 5. Eles vão enganar a muitos e muitos e muitos. No versículo 6 ele vai dizer, por conta desse engano, vai haver disputas, vai haver guerras, vai haver ameaças de guerras. Mas ele diz, tudo isso é necessário, porque tudo isso está dentro de um contexto determinado pelo Senhor. É necessário que essas coisas venham para que as pessoas possam ter a noção de que isso não é o fim ainda, mas é um ambiente sendo preparado para a manifestação do Senhor. Versículo 7, nação vai se levantar contra a nação. Por conta disso vão haver momentos de fomes, de dificuldades, de escassez de várias situações. Haverá ainda terremotos, ou seja, a natureza também vai se manifestar, a agudeza dos sinais vai se tornando cada vez maior, é o versículo 7. Mas ele diz no versículo 8, isso é apenas o princípio. Isso não é a conclusão. As coisas estarão começando. E aí, irmãos, nesse contexto, nesse ambiente, o versículo 9 vai mostrar para nós que os verdadeiros cristãos,
serão atribulados. Ele diz que vai haver morte, perseguição aguda. Ele diz também, irmãos, que por conta do nome cristão, por conta do nome dele, por conta da fidelidade a ele, no final do versículo 9, haverá então infidelidade e desobediência que trarão consigo engano e confusão. E por conta de todas essas coisas, nós chegamos então no texto que nós queremos trabalhar nessa noite. Por conta disso tudo, o amor vai se esfriar. O amor vai deixar de ser, como nós lemos muitas vezes, tão belo, tão de doação, de entrega, e vai passar a ser algo restrito, difícil, cada vez mais disputado, falado, mas muito pouco vivido. Nessa situação, irmãos, nós vemos que Jesus vai falar de perseverar, versículo 13. Ou seja, diante de um panorama totalmente difícil, diante, irmãos, de um mundo que parece estar rumando cada vez mais para o caos, Jesus então nos dá uma chamada a andarmos na contramão dessa caminhada. Andar, como você já expressou, já ouviu expressar, contra a correnteza, a luta contra a correnteza que está vindo aí. E como nós podemos então, irmãos, à luz desse texto, falar um pouco do que é cuidado com os nossos relacionamentos. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para que nós venhamos a entender que cuidar de relacionamento pode ser algo que você tome pequenas atitudes que venham mostrar para outra pessoa que você a ama, que você a quer bem. Pode ser também situações em que você quer trabalhar aquilo para que seja entendido que há um amor além daquele seu mais próximo, um amor mais profundo. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós temos a nossa trilha, a nossa busca apenas restrita a pequenos atos, uma hora isso cansa. Uma hora isso é, para nós, alguma coisa do tipo assim, tenho feito demais e visto muito pouco resultado. E mais, muitas vezes, irmãos, e isso eu não quero dizer que a gente não deva fazer, mas é preciso salientar, muitas vezes nós, com certos gestos, abençoamos pessoas, mas isso nem sempre traz transformação real à vida dessas pessoas. E aí, tristemente, eu quero trazer para os irmãos que muitas vezes aqui na nossa igreja, nós nos empenhamos em certos atos, lutamos para ajudar alguns, nos envolvemos em algumas questões. Fulano precisa de um advogado, e aí a gente corre atrás, irmão, dá uma força, não tem condição e tal, e a pessoa vai lá e ajuda. Ah, a pessoa precisa de uma cirurgia, juntamos, os irmãos cotizam alguma coisa, vamos lá e pagamos. Às vezes a pessoa precisa de alguma outra situação, nos envolvemos e vamos. Irmãos, isso é muito salutar e muito bom para nós. Mas isso nem sempre traz consigo a solução para aquilo que está lá no mais íntimo, no âmago da situação. Quando eu olho para Jesus, os discípulos fazem duas perguntas para ele. Senhor, cadê o sinal? E mais, Senhor, quando isso vai acontecer? Jesus poderia ter matado a questão dando duas respostinhas. Pá, pum. Mas Jesus então faz um belo de um discurso mostrando para eles que eles deveriam enxergar além do que apenas um sinal, um pequeno gesto, uma atitude, e mais ainda que eles não deveriam se preocupar com quando seria aquilo, mas eles deveriam sempre ter um discernimento do que era a situação para que eles pudessem estar em entendimento com Deus e investindo de fato naquilo que era o foco da coisa. Primeira coisa que eu aprendo então, irmãos, nesse texto, na questão de cuidar dos meus relacionamentos e me envolver cada vez mais num sentido de buscar o que é correto, eu aprendo que eu devo investir em compreender e esclarecer o meu próximo. Seja o meu familiar, seja o meu amigo de trabalho, seja uma pessoa que eu encontro num ponto de ônibus ou na fila do banco, eu preciso entender, irmãos, que eu preciso investir em compreender a situação que a coisa está se desenrolando e buscar esclarecimento. Aonde que eu aprendo isso nesse texto? Na própria conversa de Jesus.
Jesus mostra para aqueles irmãos que, em primeiro lugar, o foco deles estava no templo, na religião, na preocupação que eles tinham desde os seus antepassados. Mas veja só, Jesus começa a mudar para eles, mostrando que o foco deles deveria ser naquele amor que iria se esfriar diante das situações, e que esse amor iria se esfriar não à destruição do templo, mas à iniquidade, ao pecado, àquilo que as pessoas estavam trazendo para dentro do seu coração. Mais ainda, meus irmãos, Jesus vai mudar o foco, compreendendo e explicando qual era o sentimento dos próprios discípulos quando ele termina falando de redenção, e não dando qual era a data da vinda e da destruição. Veja que ele explica, meus irmãos, o ambiente do mundo em que eles estavam inseridos. Jesus explica para eles que era propícia e necessária a vinda dele. E é interessante, ele traz para aqueles irmãos que eles não deveriam se conformar com aquele mundo que eles estavam inseridos. Jesus fala, olha, o tempo será dessa forma, mas vocês precisam perseverar. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dá um panorama teológico muito lindo, mas no capítulo 12, quando ele começa a prática da verdadeira religião, a primeira questão que ele traz é: não vos conformeis com este mundo, com este século, com esta era, com este pensamento, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo fala a mesma coisa que Jesus. Jesus, irmãos, não responde o que eles querem. Jesus não traz exatamente aquilo que eles desejavam, mas ele traz aquilo que eles precisavam, que eles necessitavam de fato. Nos nossos relacionamentos, irmãos, muitas vezes as pessoas trazem para nós algumas questões que a gente sabe que não é aquilo que vai resolver o problema. Cabe a nós ter o discernimento de entender o que de fato esse ou essa pessoa precisa. O que o meu irmão precisa de fato para que a sua vida seja trabalhada. Às vezes nós agimos, irmãos, no pragmatismo, na pressa dos nossos dias. Alguém precisa de um pouco de dinheiro, toma, vai. Preciso resolver isso rápido. Outros, com um sentimento um pouco mais nobre, entre aspas, não, dinheiro eu não dou, mas eu dou um biscoito, eu dou um pão, eu dou isso ou aquilo. Isso é bom, mas isso não é o suficiente. Nós temos aprendido com os irmãos do Amor Sem Reservas que muitos não precisam de um prato de comida, mas precisam muitas vezes levar os seus ouvidos para ouvir as pessoas. E estão nas ruas muitas vezes convivendo com outros grupos que levam a comida, que levam a coberta, que levam vários gestos. E os irmãos têm se aprofundado em levar um coração que os ouça, mas que ao mesmo tempo lhes ministre uma palavra de transformação. Olha a diferença. Jesus ouve dos seus discípulos: Senhor, fala, qual é o sinal? Quando vai ser o tempo? E Jesus lhes diz: espera que nós vamos explicar. Meus irmãos, investir nisso gasta tempo. Compreender o que uma pessoa passa leva tempo, porém, traz resultados, irmãos, que são mais duradouros, que são mais beneficentes com a pessoa, que de fato transformam. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos de fato aprender a lutar, porque nos nossos dias, tudo que a gente vê é que as pessoas querem soluções rasas, mas querem para ontem. Tudo tem que ser muito rápido. O sermão tem que ser corrido, o louvor tem que ter o seu tempo. Eu preciso falar oi com a pessoa, mas não dá para conversar porque eu já tenho que conversar com o outro. E eu ligo para alguém já pensando, só posso gastar 2 minutos, porque eu tenho mais coisas para falar. Nos nossos dias, irmãos, nós precisamos entender que investir em relacionamentos é investir em tempo com as pessoas. Mas eu não tenho tempo, pastor. Meu irmão, isso é um problema seu. Me desculpe a dureza. Eu não tenho oportunidade. Você precisa cavar suas oportunidades. Nós precisamos pensar, irmãos, em crescimento, em ajudar o nosso próximo a sair dessa confusão dos profetas dos nossos dias.
As pessoas entram nas igrejas, irmãos, não para serem transformadas, mas para serem satisfeitas. Como que eu posso entrar num culto hoje? O Senhor vai resolver meu problema ou não vai? Eu venho no culto, irmãos, não mais para cultuar, mas para dizer, Senhor, me dá a minha bênção para depois subir. Nos nossos relacionamentos, irmãos, às vezes nós confundimos a amizade de alguém com o quanto esse alguém pode nos abençoar com coisas e não com a sua própria presença. Tenho sido muito abençoado. Os irmãos sabem da situação nossa de família, né? A situação de enfermidade do meu pai. Meu pai já está idoso, bem idoso. É natural, segundo o curso da vida, o que ele tem vivenciado. Mas tem uma coisa que alegra o nosso coração, é quando a gente recebe alguns lá em casa, alguns grupos. Irmãos, a gente vê que eles vão porque amam. Eles vão porque querem estar perto, estar junto. Eles vão porque, de fato, querem dizer, olha, Deus está contigo e nós viemos orar. E isso traz para o nosso coração o sentido de que, de fato, Deus usa pessoas para nos abençoar. E não é preciso muito, é estar junto. É poder ver que uma situação difícil exige que a gente ande junto. Que a gente ame um ao outro de verdade. E louvado seja Deus, porque muitos irmãos têm nos abençoado assim, e eu sei que esse testemunho poderia ser de muitos outros em outras situações. Louvado seja Deus por você que se preocupa com seus familiares. Por você, meu irmão, minha irmã, que sai às vezes num momento difícil e fala, vou no hospital visitar aquele outro irmão nessa tarde. Louvado seja Deus por você, meu irmão, minha irmã, que às vezes no momento da semana você separa e diz, Senhor, hoje eu não vou orar pedindo nada para mim, mas eu quero colocar a vida desse irmão na tua presença, eu quero colocar esse ministério que não tem nada a ver comigo na tua presença, eu quero orar por esse pastor, eu quero orar por esse missionário. Meu irmão, louvado seja Deus por você que faz isso. Que Deus continue te dando essa visão cada vez mais. Mas, irmãos, o texto caminha para outras situações. E a segunda coisa que eu aprendo com esse texto está aí no versículo de número 13. Quando nós falamos, irmãos, em cuidar dos relacionamentos, sendo uma atitude de fato, lutar contra uma correnteza, andar na contramão do sistema, você sabe que isso não é fácil. Mas o texto diz, irmãos, que nós devemos perseverar em amar e ser misericordioso, mesmo em meio às dores e à iniquidade dos nossos tempos. Irmãos, como igreja, uma igreja que luta por ser séria diante da palavra de Deus, o tempo todo, irmãos, nós somos atacados. Qualquer um aqui que já passou por outras denominações pode dizer melhor do que eu o que falam de presbiterianos. Isso eu não preciso repetir aqui. Mais ainda, irmãos, uma situação que nós estamos lendo no texto vai mostrar o seguinte, presta atenção comigo no raciocínio que Jesus traz. Olha, ele vai mostrar a partir do número 5, do versículo de número 5. Virão muitos no nome de quem? De Jesus, do nome dele. E eles vão enganando as pessoas. Nesse engano, numa compreensão errada da palavra de Deus, começa a vir então as chamadas disputas, as guerras, os rumores, e as pessoas começam a se levantar umas contra as outras. Versículo 7, nação se levanta contra nação, reino contra reino, grupo contra grupo, ideologia contra ideologia. Será que eu estou falando alguma coisa muito distante do que nós estamos vendo, irmãos, nos nossos dias? Esse fulano está certo, esse fulano está errado, esse é o lado A, esse é o lado B. Um é só levantar uma faísca que o ataque começa. Mas olha o ambiente que está criado para que aconteça o quê? Versículo 9. No meio disso tudo, haverá tribulação e vos matarão. Haverá ódio das pessoas por causa do nome de quem? De Jesus.
Irmãos, veja os nossos dias. Há um movimento dentro da igreja evangélica de querer ser simpática a esse mundo. Como eu posso chegar no meio da minha rodinha dentro da escola, dizer que eu sou crente, não ser deixado de lado, colocado à margem e ainda assim influenciar? Como eu posso chegar no meu emprego e ficar negociando? Porque se eu for taxativo com o que a palavra de Deus diz, eu vou ser chamado de fundamentalista. Eu vou ser chamado de carola. Essa é uma expressão do tempo do Fábio, presbítero Fábio, talvez. Eu vou ser chamado de intransigente. Eu vou ser chamado de mente fechada. Porque eu não entro na rodinha de piadas. Eu não entro nas cantadas obscenas. Meus irmãos, vamos elevar essa conversa. Como que a igreja faz um discurso hoje em dia em que ela é contrária, por exemplo, a uma venda de um gibi que tem um beijo homossexual. O que é isso? Nos nossos dias é absurdo. Nós não somos puritanos. Nesse ambiente, ou o crente se coloca dizendo, Senhor, eu estou contigo e vou para a luta. Ou então, irmãos, nós vamos negociar com esse mundo. E negociando com esse mundo, a gente já perdeu a nossa batalha. Algumas décadas atrás, nós tínhamos um grupo de evangelismo muito forte aqui na igreja. E a questão de se contextualizar, de levar a mensagem de uma forma que as pessoas, pelo menos, se ligassem e ouvir, era muito forte. Mas o nosso desafio, irmãos, foi sempre esse. Estar no mundo e não ser do mundo. Levar uma palavra que fosse digna à luz da palavra do Senhor e não negociar com valores do mundo. Irmãos, esse desafio não mudou. Esse desafio não mudou. E se você está com o texto aberto, veja o que Jesus vai falando, como é duro o discurso dele. Vocês vão ser não abraçados. Aquela questão, e hoje na nossa classe de escola dominical, isso foi falado, né? Fulano é uma pessoa assim tão bacana, tão legal e tudo, né, que só falta ser crente. Mas a gente, irmãos, às vezes luta pelo contrário disso. Olha, fulano é um cara tão legal, ele entra aonde a gente entra, ele fala o que a gente fala, ele bebe igual a gente bebe, ele faz isso, aquilo, aquele outro, e nem parece que ele é crente. Olha como é que ele é gente boa. Nem parece que ele é crente. Nem parece. E eu acho fantástico, irmãos, que Jesus, ele faz questão de afirmar que a questão não está em ser odiado porque a pessoa é antipático, ou porque ela é isso ou aquilo, mas é por causa do nome dele. E isso traz comigo, irmãos, que todas as vezes que nós queremos honrar o nome do Senhor, de verdade, a gente precisa saber que está entrando num campo minado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, todo aquele que quiser viver piedosamente. Todo aquele. Não é algum, não é um ou B, não é mais ou menos, mas todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. E aí, irmãos, a gente vai aprendendo, então, que lidar com um relacionamento é entender que no meio desse engano todo, irmãos, no meio dessa confusão toda, as pessoas, e aí eu quero citar aqui a muitos que estão em diversas denominações cristãs,
mas lá dentro estão atribulados. Eles estão tomando de falsas esperanças para si. Há uma desilusão com a chamada mensagem do Evangelho, porque muitas vezes ela só está ligada em pequenos gestos. Seria que se nós falássemos aqui, irmãos, tem cuidado com seus relacionamentos, a gente ficasse um mês falando de dar abraço, dar um aperto de mão, visita o irmão, pergunta se está tudo bem, e não é isso. Porque isso traz conforto, mas isso não traz em si transformação. E aí vem, irmãos, o que esse texto me traz? Eu preciso continuar, perseverar, continuar amando as pessoas, mesmo sabendo que nós estamos num ambiente de confusão dos nossos dias. E isso é tenso. Porque todos os dias, meus irmãos, nós vemos pessoas que estão confusas quanto à sua fé. Muitas pessoas estão naquele discurso, olha, teve um terremoto em tal lugar, Jesus está voltando, prepare, é hoje ou amanhã. Outros dizem assim, tem guerras e rumores de guerra, Jesus falou, ele está voltando. Mas o texto está dizendo, isso é apenas o princípio. Se é apenas o princípio, tem muita água para rolar. E mais ainda, meu irmão, nesse meio de confusão tem muita gente decepcionada, não com a palavra da verdade, mas com muitas palavras que elas têm ouvido no púlpito. Com muitas palavras, meus irmãos, que traz aquele refrigério. É a chamada palavra de poder que dura até as 10h45 da noite. Porque na hora que a pessoa começa a plantar a marmita para o outro dia, colocar a roupa que ela vai sair para o serviço, preparar o material para a escola, ela já está embebida de preocupação, porque ela no outro dia ela não tem mais aquela segurança. E ela passa a semana rastejando. Ela passa a semana se envolvendo nas lutas. Ela passa a semana ouvindo dizer, tem queimada em tal lugar, está faltando água no outro, não tem dinheiro para pagar as contas, nós vamos quebrar, o país está indo por água abaixo. E ela só ouve aquilo ali, é aquilo que entra. E aí do outro lado há um discurso triunfalista dizendo, você já venceu, está tudo certo, vai dar tudo certo. E a pessoa se agarra nesses negócios dizendo, Senhor, cadê a minha parte? E eu te falo, irmãos, que cuidar de relacionamentos é você compreender a situação como nós vimos no primeiro ponto. Ter uma palavra sadia para dizer e anunciar às pessoas, mas você viver de uma forma que você demonstre que persevera no verdadeiro amor do Senhor Jesus. Abra a Bíblia comigo, marca esse texto que nós vamos voltar nele, mas veja 2 Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo vai dizer assim, por isso não o quê? Desanimamos. Pelo contrário, mesmo que tudo dê errado, nosso homem exterior se corrompa, a gente seja detonado. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Por que que há esse renovo na vida de Paulo? E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, naquilo que está diante de nós, nas notícias que nós ouvimos, no jornal que está sendo exibido, no site que está sendo colocado diante de nós. Nós não atentamos, nos agarramos isso, mas nós nos agarramos nas coisas que não são temporais, são eternas. Irmão, um crente que não consegue enxergar que está indo para a glória, ele precisa rever sua fé. Um crente, meu irmão, sabe que o desânimo é real. Esse irmão que foi me visitar, foi visitar o pai, ele diz o seguinte, olha, de fato, a gente às vezes tem sido afetado por essa frieza. E aí ele mesmo disse, mas eu estou aqui. Estou lutando contra isso. Estou perseverando nisso. E sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que é verdade que tem dia que você está desanimado.
É verdade que tem dia que você está cansado. É verdade isso, meu irmão, porque você é gente. É ser natural. Deus não quer de nós que sejamos super-heróis. O nosso super é o Senhor. E é na força dele, no braço dele, naquilo que ele nos concede, que a gente continua caminhando e perseverando. E louvado seja Deus, porque no braço dele o negócio acontece. Por fim, meu irmão, eu aprendo nesse texto de Jesus que ter cuidado com os relacionamentos, a luta da contramão, viver na contramão desse nosso sistema. Em primeiro lugar, é investir em compreender, esclarecer o meu próximo. É aquilo que Jesus faz com os discípulos nesse texto. Em segundo lugar, é ser perseverante em amor, porque ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse demonstra que de fato é salvo. Esse demonstra que tem caminhado com o Senhor e continuará caminhando com o Senhor. Mas a terceira questão, irmãos, é evangelize, porque o evangelho é a resposta para todos os males dessa nossa humanidade. Investir em relacionamento, meu irmão, é investir em evangelho sendo levado um para o outro. É a palavra, a boa notícia que é a palavra evangelho. Veja os versos 13 e 14, quando Jesus diz, aquele, porém, diferentemente do que nós vimos anterior, que o amor vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, aí sim o ambiente estará propício, preparado para o fim. Meus irmãos, mais do que dar uma resposta fácil, Jesus levou os seus discípulos ao evangelho. Mais do que dizer a eles, olha, esse é o sinal, ou dizer vai ser nessa data, como algumas religiões, como algumas seitas marcaram na folhinha, Jesus vem em tal dia, de tal ano, e isso foi furado várias vezes, mas ainda assim seus templos ainda estão cheios. Veja que Jesus, nem ele mesmo declara qual é a data. Irmãos, Jesus leva aqueles irmãos a compreenderem a boa nova que eles deviam viver. Eu acho fantástico, irmãos, que o relacionamento sadio se funde em Jesus. Em dizer para a pessoa, olha, não tem dinheiro para te emprestar. Mas eu queria orar contigo, porque eu sei que isso tem te machucado. É claro que alguém vai dizer assim, não sei se vai me ajudar ou não, mas pela fé, Deus vai tocar ali. Às vezes dizer para um irmão, para uma irmã, eu sei que você está angustiado. Você está lutando. Você está lutando pelos seus filhos e eles andam tão rebeldes à palavra. Ou dizer para um jovem, para uma jovem, para um adolescente, você tem lutado pelos seus pais e eles não ligam para a palavra. Às vezes, irmãos, olhar para alguém que está com um problema de saúde e falar, olha, eu sei que a sua luta tem sido dura. Mas dizer para essa pessoa, olha, tudo que nós passamos aqui não é o fim. Isso não é o fim. Jesus veio para que nós pudéssemos olhar não para o agora, mas para a eternidade e experimentar agora a satisfação nele para toda a eternidade. Porque quando nós olhamos para o coração das pessoas, irmãos, o que o homem mais deseja? É sentir o seu coração afagado. É se sentir verdadeiramente amado. É se sentir protegido diante de tudo que ele está vendo nesses nossos dias. A confusão é para crente e para não crente. Mas a palavra é para crente e para não crente.
A palavra do Senhor, irmãos, a gente precisa ter isso na mente, no coração. Ela é uma espada capaz de chegar aonde o bisturi mais cirúrgico não consegue chegar, porque a Bíblia mesmo ensina que ela divide juntas e medulas, coisas que estão intimamente ligadas. A palavra do Senhor é apta para discernir isso. Mas nos nossos dias, irmãos, veja de novo, será que é isso que está sendo colocado para as pessoas? Ou é um evangelho, né, bem fast food? Bem do tipo, canta, canta, canta. Sai rouco e com a mão com calo de tanto gritar e bater palma, mas não resolveu o problema. Ora, 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 orações vazias, orações que não estão cheias do Senhor, mas estão cheias de eu quero, eu determino, eu mando e tarará, tarará, e isso não passa às vezes do telhado. Mas quando, irmãos, o evangelho é pregado, ainda que haja rejeição, o texto diz, é para testemunho entre as nações. Jesus faz uma obra na vida de alguém. Relacionamentos sadios, irmãos, se fundem então em Jesus. De fato, o evangelho é algo que transforma a pessoa. E isso eu quero trazer para nós, agora para mim e para você. A gente precisa todo tempo, irmão, avaliar, nós temos sido transformados por essa palavra? Ou nós temos sido cada vez mais informados? O nosso banco de dados está cada vez se enchendo mais. Mas o nosso coração não tem se quedado, se humilhado. A nossa esperança tem sido vazia. Se você olhar o versículo de número 13, Jesus diz que no meio dessa confusão, aquele que perseverar. Jesus reduz a conversa agora a um grupo que ele sabe que não é a maioria. Será que nessa noite, nesse auditório aqui, irmãos, nós estamos buscando ser transformados? É muito fácil chegar aqui, irmãos, e contar uma palavra que seja só vitória. E você sair daqui de dentro, ô glória! É fácil. Mas eu estou vendo vocês daqui e olhando nos olhos dos irmãos, às vezes a gente vê que muitos se sentem apertados quando ouvem essa palavra. Mas no nome de Jesus eu não estou aqui para diminuir o evangelho. E com todo perdão, meu irmão, e eu sei que muitas vezes as expressões que eu uso aqui incomodam alguns, e eu tenho consciência disso, mas o fato é que eu tenho que te falar a verdade. Mais do que fazer mesura para você. E ainda que aconteça comigo o que o texto está dizendo aqui, muitos podem virar a cara. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o calor das relações, irmãos, de alguém que ama de forma limpa, sem um foco errado. Eu poderia dar para você algumas ilustrações para você trazer para o teu coração. Nesses nossos dias, irmãos, quanta gente abraça, dá tapinha nas costas. Mas quão pouca gente chora por pessoas que ainda não se conheceram na cruz de Cristo. Quantas famílias, irmãos, se reúnem para um bom churrasco, mas poucos têm se reunido para orar de fato. Ontem foi o chamado dia da proclamação da independência do nosso país. Houve uma manifestação via WhatsApp. É isso aí. O WhatsApp correu, vamos orar pela nossa nação. Vamos orar.
Mas a verdade, irmãos, será que oramos pelo nosso país de verdade? Eu estava na cidade de Cataguases ontem pela manhã, reunido com a liderança da igreja nossa ali. Conversamos sobre a igreja, traçando alguns planos. No final a gente orou. E aí, conversando com uma irmã, ela disse assim, hoje é feriado, e a gente aqui conversando sobre igreja, né? Falei, pois é. Ela falou assim, mas que bom, a gente está conversando por algo nobre. A gente está aqui sonhando por algo que está no coração de Deus. Meus irmãos, investir num relacionamento de verdade é você, de fato, investir em algo que está no coração de Deus. Deus pode te abençoar muito nisso. Invista em qualidade de relações. Queria te convidar a orar um pouco. Às vezes, sua casa está passando por algumas lutas, algumas dificuldades. Às vezes você tem a resposta prontinha no seu coração. Mas eu queria que nessa noite você perguntasse para o Senhor, Senhor, o que tem acontecido dentro do meu lar? E o que o Senhor quer transformar na minha vida e na vida da minha família? Porque, Senhor, nós estamos passando por essa situação. Aonde o Senhor quer nos levar? E eu queria que você orasse diante do Senhor para que Deus te abençoasse nisso. Eu quero estender esse raciocínio ao seu trabalho. Como tem sido as coisas profissionalmente? E eu não estou falando de você ganhar pouco ou muito, eu estou falando dos seus relacionamentos com aqueles que trabalham com você. O Evangelho tem sido a sua boa notícia para esses companheiros, companheiras. A pergunta se estende também aqui para a igreja. É lindo quando a gente vê os irmãos se abraçando. Mas esse abraço tem que ser segunda, terça, quando ninguém está vendo e quando alguém precisa de um caloroso abraço. Você está disposto aí, meu irmão, minha irmã? E eu queria que você orasse para que Deus, irmãos, nos desse cada dia uma visão sadia do Evangelho do Senhor.